nós encerramos pela manhã informando que a palavra e o termo de extraordinário, ele vai confirmar com o cumprimento de um voto. Então, toda vez que um homem cumpre o voto, ele é conceituado como algo extraordinário, porque o homem não tem a capacidade de cumprir aquilo que ele vota. Ele falha na hora de votar. Por isso que a Torá e os profetas, eles dizem que é preferível que não vote, porque se votar, não pode demorar em cumprir, porque é uma consagração da voz do homem para com Adonai. Por isso que é considerado um voto como algo extraordinário. Emor vai acentuar aqui para nós, ao ministrante, porque está inserido já no coletivo, né, uma função específica e uma exigência específica. Então, você vai ver que em Levítico, capítulo 21, você pode começar a leitura. Eu vou ser rápido, quando você estiver pensando em dormir, a gente termina. Acabou já? Vou falar o nome, né? Ulisses deu a ideia de eu falar o nome. No capítulo de 21 de Levítico, ele diz assim, numa função específica. Nós vimos que há obrigações para todos e há obrigação por função, no caso dos ministrantes. Então, ele, além de estar inserido na obrigação coletiva, na coletividade, ele tem uma obrigações específica. No capítulo 21 de Levítico diz no verso 6, santos serão a seu Elohim e não profanarão o nome do seu Elohim, porque oferecem as ofertas queimadas e o pão do seu Elohim serão santos. Em outra versão diz, eles serão consagrados para o seu Elohim. Não profanarão o nome do seu Elohim. Sim, eles apresentam os fogos de Adonai, o pão de seu Elohim, eles são consagrados. Então você vai ver aqui, você leu comigo, que os ministrantes, por função específica, ele tem duas ações para realizar. Por isso que a exigência vai ser mais firme com aquele que ministra na casa do Eterno. Ele não pode profanar o nome do seu Elohim. Ele não pode levar o nome de Elohim em profanação. E ele é responsável para apresentar o pão do seu Elohim, por isso que eles são consagrados. Agora olha ele no verso 8, diz assim, santificá-los-á, porque oferece o pão do seu Elohim. Serão santos para ti, porque eu, o Eterno, que vos santificas. Eu sou o Eterno, eu sou o Santo. Consagra-os, sim, em outra versão. Ele apresenta o pão do teu Elohim. Ele será consagrado para ti. Sim, eu sou consagrado. Eu, Adonai. Então você vai ver que aqui que há duas preocupações bem definidas e bem claras aqui para os ministrantes. Eles não podem profanar o nome de Adonai, trazer o nome de Adonai à lama, ou pisar no nome de Adonai. Você pode usar o termo que você quiser, mas e também você não pode, porque ele leva o pão de Elohim. Então são duas preocupações bem definidas e evidentes para aqueles que têm uma função específica. Não só um homem como ministrante, presta atenção, porque aqui o termo e o texto vai falar dos kohanim, dos ministrantes, dos sacerdotes. Mas essa preocupação, ela não reside somente como função específica para um ser, ou um homem, ou uma função. Não. Não profanar o nome de Adonai e levar o pão do seu Elohim, apresentar o pão do seu Elohim, não é uma preocupação somente do ministrante, mas como uma instituição gerada e criada por Adonai com um fim específico e sem interesse particular, mas cuidada e zelada por aqueles que compreendem esta função. Presta atenção, não só um homem, não só uma função de um homem, mas é uma função de uma instituição,
ou ou duas instituições que são geradas e criadas com um fim específico. Qual é o fim específico? Anunciar a voz de Adonai. Estas instituições, elas têm que observar isso aqui: não profanar o nome do Eterno e nem deixar de oferecer o pão de Elohim. Então, observa que a casa de oração, Rehovot, a casa Ayalon e o homem que nelas habitam, as duas instituições, mais estes homens, formam uma só peça, uma só concreção. Quando eu falo homens, é a representatividade da humanidade, são todos aqueles, homem, criança, mulher, todos que habitamos nas casas. Duas casas nós temos, a casa Rehovot, esta casa, e a casa Ayalon. Mas nós que habitamos nela, as duas instituições formam uma só peça, uma só concreção. Se você observar durante a semana, você vai ver pastora Luzia e as outras mulheres fazendo essa movimentação. Elas vêm à casa de Adonai, elas vão na casa Ayalon. Elas estão na casa Ayalon, elas vêm à casa de Adonai. Elas, neste momento, estão fazendo essa ligação e formando um só corpo, uma só instituição, uma única peça. Quando você vê ali que eles estão construindo o candelabro, o termo fala que eles usam um ligote só de ouro, uma só concreção, uma só peça, não tem divisão. Então as casas, as duas casas, mais os homens que nela habitam, têm que formar essa única instituição. E essa casa, nessa única instituição, vai zelar pelo nome e apresentar o pão de Adonai. O zelar pelo nome de Adonai é a mesma coisa de não profanar o nome. Não tem uma coisa diferente da outra. Zelar pelo nome de Adonai é a mesma coisa de não profanar o nome de Adonai. O cumprimento da Torá traz sobre nós o zelo ao nome do Eterno. O nome em hebraico é Hashem, o nome. Personifica toda a Torá. Profanar então o nome de Hashem, você está profanando a Torá. Se você profanar a Torá, você está profanando o nome de Hashem. Então, é estabelecido nessa porção aqui, dessa semana, uma pena de morte para aquele que profana o nome de Adonai. Aquele que faz essa prática, ele entra numa derrocada, numa carência. No princípio, aqui é pena de morte. Vai lá comigo para você ver. No capítulo 24, encerrando ali o livro de Levítico, você vai ver aí que depois das celebrações, das festividades, é capítulo 25, né? Bear já começa no capítulo 25. Ali, a partir do verso 10 do capítulo 24, está escrito ali, blasfêmia é castigada. Ele diz assim, o texto: apareceu entre os filhos de Israel, verso 10 do capítulo 24, o filho de uma israelita com o pai egípcio, o qual contendeu com certo homem israelita no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Eterno e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Salomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Por que eles vão pegar este homem e levar a Moisés? Porque até aqui, neste momento, capítulo 24, verso 10, não havia uma legislação estabelecida para aquele que profana o nome de Hashem. Então eles vão chamar a Moisés, porque tudo aquilo que é difícil demais levava a Moisés. Eles vão aqui no verso 11 levar este homem de frente a Moisés. Olha o verso 12. Levaram-no à prisão até que ele fizesse declaração pela boca do Eterno. Adonai vai agir, a boca de Hashem, a voz de Hashem, vai estabelecer a sentença para aquele que profana o nome do Eterno. Olha aqui, disse o Eterno a Moisés no verso 13: tira o que blasfemou para fora do arraial, para que ele não venha contaminar o restante.
Todos os que ouviram, eu que falei isso, tá? Todos os que ouviram, porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Os filhos de Israel dirás: qualquer que amaldiçoar o seu Elohim, levará sobre si o seu pecado. E todo aquele que anda em pecado é escravo do pecado e morre pelo pecado. Então ele diz assim, ó, todo aquele, verso 16, que blasfemar o nome do Eterno, certamente será morto. Toda a congregação apedrejará, quer seja o estrangeiro, quer o natural, blasfemando o nome do Eterno será morto. Quem matar alguém certamente será morto. E no verso 17, ele vai tentar aqui agora estabelecer uma norma. Por quê? Essa norma já foi estabelecida. A morte de alguém por matar a outra pessoa, a pena de caret. O que acontece? Seria muito fácil você começar a estabelecer que um outro blasfema o nome de Hashem e você tem o direito de ir lá e matá-lo. Não é assim. Ele vai estabelecer princípios que ele vai dizer assim, porém, aquele que matar também será morto. Então, deveria ter um julgamento estabelecendo com 2 testemunhos no mínimo para estabelecer a morte ou não deste homem, não é de qualquer forma. Ele diz assim, mas quem matar um animal o restituirá por vida. Aí ele vai estabelecer uma equidade, não é vingança. Olho por olho, dente por dente, não é uma vingança, é um equilíbrio de justiça. Ele vai equalizar a justiça, quebrantura por quebrantura, verso 20, olho por olho, dente por dente. E assim como desfigurou a algum homem, assim será desfigurado. Quem matar um animal, restituirá, mas quem matar um homem, será morto. Uma mesma Torá tereis, tanto para o estrangeiro como o natural. Eu sou o Eterno, vosso Elohim. Então, a mesma lei que tem os Bnei Israel, também tem aquele que faz adesão a Israel, porque estão sendo administrados pela mesma Torá, pela mesma lei. E ele vai assinar no verso 22 assim, eu sou o Eterno, vosso Elohim. Esta é a assinatura de Adonai nos versículos que a gente está lendo. Toda vez que ele estabelece algo, ele fala assim, eu sou o Eterno, teu Elohim. Ele assina, ele a confirma, ele ratifica aquilo que foi estabelecido. Verso 23, encerrando aí a porção. Disse Moisés aos filhos de Israel, se levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial, o apedrejasse. Os filhos de Israel fizeram como Eterno ordenara a Moisés. Então aqui foi estabelecendo a pena de morte para aquele que não zela o nome de Adonai, para aquele que profana o nome de Hashem. Agora vai comigo no profeta Ezequiel. Você vai ver que não há uma autorização, nem para mim, para você, sair matando as pessoas. Não é assim. Mas você morre quando você blasfema o nome do Eterno. A morte vem por juízo de Adonai. Não estou falando somente de uma morte física, mas uma morte espiritual, onde o homem não tem força para se erguer. Olha Ezequiel capítulo 36, verso 16. Ele diz assim, veio a mim a palavra do Eterno. O Eterno vai estabelecer ordem ali, junto com o profeta Ezequiel. Acharam? 36, verso 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Esta aqui é um princípio de não zelar pelo nome de Hashem. Ao verso 19, espalhei-o entre as nações, e foram espalhadas pelas terras conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos eu o julguei. E, chegado às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são este o povo do Eterno que saíram da sua terra? Ele está ensinando o que, o profeta? Que o mesmo padrão que eu estou dentro da terra de Israel, é o mesmo padrão que eu tenho que ter fora da terra de Israel.
Os meninos, os professores da casa já nos ensinaram. O mesmo padrão que você tem na casa, você precisa levar na sua vida cotidiana. Eu não estou falando que isso é fácil, mas tem que ser feito, tem que ser realizado, para que você não venha cair aqui numa morte induzida pelo mau testemunho, porque isso é um mau testemunho. Quando você profana o nome de Adonai fora daqui, com os seus questionamentos, com a sua posição, com a sua forma de ver, de tratar a vida. Olha o verso 21, mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Ele dá aqui um respiro à casa de Israel, para que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, não é por amor de vós, ele diz, que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde foste. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Não espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas, espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, e vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa questão é muito importante para nós, porque aqui o profeta foi administrado de não profanar o nome, mas também tem a prerrogativa de santificar o nome. Não somente deixar o nome ser profanado, mas praticar a santificação do nome, Hashem. Yeshua ensina essa prática aqui em João capítulo 17. Vai lá comigo, por favor. Diz ele que o nome do Eterno é a razão de uma adesão entre o Eterno e entre o homem. João capítulo 17, ali na Brit Hadashah, é a oração que nós estamos fazendo. Os rabis observam essa passagem de Yeshua, e eles dizem que não consegue conceituar esta unidade. Está além da compreensão humana o que Yeshua fala aqui. Não que você não tenha capacidade de executar, nem de entender, mas está além da sua e da minha compreensão. No capítulo 17 de Yeshua, ali no verso 6, ele diz assim, manifestei o teu nome. Ele está falando que ele santificou o nome, ensinando o nome correto de Hashem, ensinando a tua Torá, falando sobre a sua voz. Ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste, do mundo. Eles eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Está vendo um exemplo simples de você entender como é que eu vou santificar o nome de Hashem? Observando a palavra dele, ensinando aos homens, você santifica o nome de Adonai. É um padrão de vida que você coloca sobre você mesmo, de acordo com a Torá, para que você venha santificar o nome daquele que nos deu e escreveu para nós. Olha o verso 7. Agora sabe que tudo o que me deste provém de ti. Yeshua ensina que tudo que ele faz de acordo com o que ele viu o Pai fazer. Se eu não me engano, é Mateus capítulo 5 que ele diz isso, se eu não me engano, tá? Pois, verso 8, ele diz assim, pois lhe dei as palavras que tu me deste, a Torá, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Ele começa a falar dessa adesão entre ele e o Pai, que os rabis dizem que é além da compreensão humana. Eu rogo por eles, ele diz. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu,
e neles sou glorificado. E Yeshua é glorificado no comportamento agora dos seus discípulos. A Torá dessa semana começa como? Fala a Moisés, fala aos filhos de Arão, e diz-lhes que ele, o sacerdote, não se contaminará com o ser do seu povo. Exatamente, Yeshua fala bem assim: olha, eu vou santificar o nome de Hashem, colocando o nome de Hashem na boca dos homens que tu me deste. Mas ele fala o seguinte: agora eu, Yeshua, sou santificado neles. Por quê? Eles vão dar continuidade ao que foi ensinado. Olha o verso 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome. Guardar aqui em teu nome, sobre a guarda de Hashem, de acordo com a palavra que é ensinada dele. Ele fala assim: guarda-te em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. A unidade das duas casas e daqueles que habitam nela como uma única instituição, Yeshua está ensinando que eu e aquele que eu ensinei, junto com o Pai, precisamos ser um só, porque é um só Elohim, é uma só Torá, é um só Consolador e um só Legislador, é um só Elohim, um só Salvador. Ele diz assim, no verso 12: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para junto de ti, e digo isto enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra. Aqui Yeshua está ensinando Torá. E o mundo os odiou, porque o mundo não gosta de Torá. O mundo não gosta de regra. O mundo gosta de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva de qualquer jeito. Um relacionamento profano, um relacionamento de qualquer jeito com Adonai. Aqui ele fala perfeitamente, ensinando para nós. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo vai nos odiar, irmãos. E você vai deixar de ser convidado para as festinhas, você vai ser deixado, a família vai deixar de te convidar para o almoço, porque você nunca está lá sábado com eles. Aí eles vão começar a te esquecer. Não tem importância não, o mundo os odiou. Pois eu não sou do mundo, diz Yeshua, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles são do mundo como do mundo não. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifico-os, está vendo? A verdade. A tua palavra é a verdade. É a santificação que o sacerdote tem por obrigação a alcançar, através da verdade da palavra de Hashem. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, diz Yeshua. Aqueles, somos nós. Daqui a 20 anos são aqueles que estão lá da 20 anos seguinte. São esses que vêm e vão crer na Torá por causa de Yeshua. Para que todos, verso 21, sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E que eles tenham, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que me amaste também, amaste a mim. Pai, verso 24, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, diz Yeshua. E estes conheceram que tu me enviaste,
e eu lhes dei conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que com o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O zelo de Adonai, zelar pelo nome de Adonai, é anunciar o nome dele a todos. É proclamar a voz de Hashem para aqueles que não conhecem, para aqueles que nunca ouviram falar de Hashem. Eu e você temos esta função. É uma função específica e uma função geral para todos nós. É assim que Yeshua ensina. Ele faz, sabe por isso que ele é chamado de sacrifício perfeito, porque na sua morte ele faz essa adesão, que os rabis ficam interessados em saber como é que é isso, essa unidade entre Yeshua e Adonai, porque ele não é Deus, mas ele tem uma perfeita adesão. Então tudo que ele faz para zelar o nome de Hashem. Apresentar o pão, como? João 5,19? Espera aí, deixa eu lá. Ele fala bem assim: verdade, verdade vos digo. Ah, isso mesmo. É João, não é Mateus, né? Eu falei Mateus, né? Em verdade, verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque tudo que o pai fez, o filho faz igualmente. Por isso que há essa confusão no mundo cristão de que Yeshua é Deus. Ele é o pão. Ele é o pão do teu Elohim. Ele é a prerrogativa para os ministrantes e para a casa, em unidade, entregar àqueles que desejam e têm fome. Apresentar o pão do teu Elohim, que et lehem Elohecha. Apresentar lehem é pão, é o pão das faces, símbolo de uma educação universal e fonte de todavia. Colocado diante da face de Adonai por ação de graça permanente. É a função do Shaharit, é a função do Arvit, manter a chama acesa de um dia para o outro e durante todo o dia. É essa fonte aqui, é apresentar o pão. Quando de manhã tem um ministrante aqui, apresentando Hashem as nossas petições, as nossas súplicas, confessando os nossos pecados, ele está entregando pão ao teu Elohim. São os pães da face. Juntamente com as luzes da menorá, compõe o rito diário e permanente da fidelidade dos ministrantes. Essa é a fidelidade que Hashem cobra de mim e de você quando nós estamos apresentando os pães da face. Volta lá, por favor, na Torá, em Levítico capítulo 24, para você ver isso. Ele compõe, apresentar o pão é uma função da casa, é uma função dos ministrantes, é uma função tanto dessa unidade, dessa instituição, casa de oração Rehovot e casa Yalom, junto em unidade com os homens. Ele diz assim, capítulo 24 de Levítico, estou dentro ainda da porção. Disse o Eterno a Moisés, verso 2: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batidas para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Eterno continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho. Então, Marcelo, quando você, na quinta-feira, entrega os pães da face à noite, quando chegar na sexta pela manhã, dentro do nosso cronograma, o Léo Gama, ele pega esse pão e faz novamente a apresentação diante do Eterno. É um contínuo na presença de Hashem. Daqui a pouco nós vamos entregar o pão do Shabat. É isso aqui, ó, que ele está falando aqui. Arão as porá em ordem perante o Eterno continuamente, desde o Arvite até o Shaharit, fora do véu do testemunho da tenda da congregação. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Apresentar o pão de Adonai é um estatuto perpétuo. Lá no Êxodo, capítulo 25, simboliza a presença contínua do Eterno através da sua
palavra, a sua palavra que é anunciada e ensinada. A procedência do pão que você e eu precisamos apresentar, ele provém de Adonai. Vai lá em Êxodo, por favor. Chega um pouquinho para trás, assim, aí as suas páginas. Vai em Êxodo, capítulo 16. Você vai ver esse pão. Porque quando Yeshua fala bem assim, agora eu vou ser santificados por eles. Aqui, ó. Yeshua será santificado por aqueles que creem nele e que a palavra que está nele vem de Adonai. Ele diz assim no capítulo 16, olha o verso 4. Só o verso 4. Então disse o Eterno a Moisés, acharam? Eu vos farei, verso 4. Então disse o Eterno a Moisés, eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente, à tarde e manhã, a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha Torá ou não. Se você anda santificando o nome de Hashem ou não. Em outra versão diz assim, olha, eis-me aqui, eu faço chover para vós o pão dos céus. O povo sairá e recolherá a palavra do dia em seu dia, para que o prove, ela virá ou não a minha Torá. Ela virá ou não entregar este pão à minha Torá. Ela que ele fala é a casa, é a habitação, é o compromisso que os homens têm para ver se eu ando ou não diante de Hashem. Olha o verso 15 aí do capítulo 16, por favor. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, este é o pão, o Eterno vos deu para comer, se alimentar daquilo que provém de Yeshua, é o pão que veio do céu para mim e para você. Isso, irmãos, é tão valioso, essa questão de zelar pelo nome e apresentar o pão de Adonai, que a porção inicia dessa forma. Olha, o ministrante não pode deixar se contaminar, porque ele é responsável por essas duas ações, santificar o nome e apresentar o pão. Isso é muito valioso, tão valioso, que Yeshua, vai lá em Mateus capítulo 15, ele vai ceder o pedido de uma mulher cananeia, de uma mulher estrangeira. Yeshua está na fronteira ali de Israel, e ele vai encontrar com a mulher cananeia, capítulo 15, do livro de Mateus, para você ver quão precioso é o pão. Capítulo 15, a partir do verso 21, isso mesmo. Eu vou ler nessa versão aqui, você acompanha na sua. Se tiver algo diferente, a gente conversa. Verso 21 diz assim, Yeshua sai dali e se retira para o lado de Senhor e Sidom. E eis uma mulher, verso 22, uma cananite, ela sai destas fronteiras e clama, diz, matricia-me. A mulher era estrangeira, ela vai até a Eretz Israel, Mateus 15, 22, esse é o texto. E ela fala para Yeshua, matricia-me. Como é que está aí na nossa versão, no capítulo 21? Mateus 15, 21. Está como aí? Adão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso mesmo. Quando ela fala, aí nessa versão estava assim, matricia-me, gera-me. Me tem como matriciar é a mesma coisa que habitar no ventre de uma mãe ou de uma mulher. É ser acolhido no ventre. Ela clama pelo Messias e fala assim, matricia-me, Adão ben Davi. Ela conhecia Yeshua, Rita. Ela sabia quem ele era mulher estrangeira. Minha filha vai mal, ela vai botar a justificação de uma adesão, de um clamor a Yeshua. Ela diz assim, minha filha vai mal por causa de um demônio. Ela vai, de uma forma mística, tentar garanhar ou permitir que Yeshua
a matrici, mas ele não vai dar ouvido para ela. Olha só o verso 23. Mas ele não lhe responde nenhuma palavra. Não dá ouvido, não, ele não responde, perdão, a nenhuma palavra. Seus adeptos se aproximam e dizem: afasta, porque ela clama atrás de nós. Mas ele responde e diz: eu só fui enviado para os ovinos perdidos da casa de Israel. Verso 24, mas ele responde e diz: eu só fui enviado para os ovinos perdidos da casa de Israel. A versão de vocês está diferente. Se não, né, ele põe uma prerrogativa aí. Mas nessa versão ele diz assim, ó, só fui enviado para os ovinos perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela vai começar a argumentar. Ela vem, prosterna-se diante dele: Adom, socorra-me. Ela se coloca diante de Yeshua porque ela o conhece, que ele que tem capacidade de oferecer para ela a salvação, aquela tríplice ação de Adonai: salvar, curar, libertar. E ela clama aqui por ele: socorra-me. Verso 26 nessa versão, ele responde e diz: não é certo tomar o pão das criancinhas e jogá-lo aos cãezinhos. Ele faz como é que se diz? Uma palavra, mas ele não vai desqualificá-la. Ela não está chamando aquela mulher de uma qualquer, não é. Ele está tomando a palavra aqui e ensinando que o pão da boca das crianças não pode ser jogada fora. Ele usa aqui jogá-la aos cãezinhos. E ela vai argumentar. Ela diz: sim, Adom, ela concorda com ele. Mas mesmo os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Adom. Ela está falando do pão. O argumento dela é: dá-me deste pão. E Yeshua fala bem assim: esse pão, ele é permitido somente para os que são da casa de Israel. Ela fala assim: não. Ela diz assim: mas nós temos o direito, pelo menos, das migalhas que caem da mesa do seu Adom. Ela reconhece Yeshua como seu Senhor. E interessa para ele que ela possa se alimentar, mesmo que seja com pouco, daquilo tanto que ele tem, que é a salvação, a libertação e a cura para a filha dela. Ela confiou nesse sacerdote, Yeshua, que tinha nas mãos um alimento necessário para livrar a sua filha. É uma adesão e fé que ela tem aqui, que Yeshua vai mover-se de compaixão, igual quando ele viu Israel como ovelhas sem pastor. Ele vai dizer a mesma coisa. Então Yeshua responde, ele diz: ó mulher, é grande a tua adesão. Nenhum da casa de Israel teve uma adesão tão explícita quanto uma estrangeira. Ele diz assim: será para ti como queres. E a sua filha se restabeleceu na mesma hora. Ela responde, por quê? Ele responde a ela por quê? Porque ela vai na questão principal: o pão, lehem. Eu quero comer deste pão, mesmo que seja as migalhas, para você ver que tão grande é precioso a questão dessa mulher cananeia, que enxerga ali, Reinaldo, Yeshua como sacerdote que vai dar acesso à mesa, onde é estabelecido os pães da proposição. Israel tinha uma legislação que vai se repetir nessa Parashá Emor, na próxima, que o agricultor hebreu tinha que deixar uma fração para o estrangeiro, para a viúva são 3 pessoas, para o órfão também. Não podia rebuscar a espiga que ficava para trás, assim, uma das colheitas que eles faziam. Então ela tinha direito nessa apanhada. Então ela se lembrou que eles também participavam das colheitas dos hebreus. Ela estava na terra de Israel. Ela reconhece que ele é o filho. Ele diz que ele é o filho de Davi, bem Davi.
Ele é filho de Davi, ela fala. Então, só em reconhecer, como é que diz lá em Salmo 81, se Israel me ouvisse, tão somente me ouvisse, né? Se tão somente, são ações que Yeshua reconhece aqui como ela, como uma mulher capaz de receber o pão que vem dos céus. O Levítico 21, ele vai desqualificar aquele que apresentar o pão de forma indevida. Eu ia entrar em Ezequiel capítulo 44, mas deixa eu ir lá. Eu acho que dá tempo. Nós temos até 5, né? Ezequiel capítulo 44. O pessoal já dormiu, Ulisses, já acordou. Maravilha. O importante é ficar aqui conosco. 44 de Ezequiel, não precisa não que eu vou ler para vocês. Diz assim, olha, no verso 15 e 16, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardavam a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram, quando eles foram para outros caminhos, chegar-se-ão a mim para servirem, e estarão diante de mim para oferecerem a gordura, o sangue, diz o Eterno Elohim. Aí no verso 16 ele diz assim, eles entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa, terão acesso à mesa, igual essa mulher ali que está querendo receber de Adonai o que tem à mesa, para me servirem e guardarão a minha ordenança. É muito delicado, importante essa questão de oferecer o pão de Adonai e zelar pelo seu nome. A Paraxá vai encerrando aqui no dia de hoje, ali no capítulo 21, volta lá por favor. Nós vamos encerrar aqui. Olha o verso 16. Levítico 21, verso 16. Ele vai relacionar aqui o que desqualifica em apresentar o pão de Adonai. Ele diz no verso 16. Estou em outro livro. Levítico 21, verso 16. Ele diz assim, diz o Eterno a Moisés, diz a Arão, nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Elohim. Então, oferecer pão do Elohim vai custar a mim uma perfeição de vida. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará, nenhum homem que seja cego, coxo, desqualificado ou deformado, nenhum homem que tenha o pé quebrado ou mão quebrada, ou for corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos, ou sarna, ou impinges, ou testículos esmagados, nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Eterno. Ele tem defeito, e por isso não chegará para oferecer o pão de Adonai. Ele vai exigir aqui dos ministrantes uma perfeição. No verso 17 diz assim em outra versão, fala Arão para dizer, o homem de tua semente em seus ciclos, em que se encontra uma degeneração, diz o versículo, não se apresenta para apresentar o pão do seu Elohim. Ao verso 18 ele fala assim, sim, todo homem em que se encontra uma degeneração, não se apresente. Degeneração é um estado físico, irmãos, em declínio por causa de alguma enfermidade, ou por abandonar o Eterno e perder a qualidade de gerar bons frutos, diz o profeta Jeremias no capítulo 2. Degeneração, aqui ele fala de uma assistência física, porque, como é que diz o texto? O Eterno é o Eterno que adorna a tua casa para todos sempre. A beleza dos serviços apresentado vem de Adonai. O homem que é desqualificado por algum desses problemas, ele não pode comparecer. Mas o verso, ele vai falar num termo chamado degeneração, que na nossa Bíblia comum não compõe. Mas a Bíblia mais próxima do original diz degeneração. Então não é simplesmente um estado físico, mas é uma ação que o homem perdeu a qualificação de se apresentar diante de Hashem com seus frutos. Há um judeu chamado Maimônides, eu anotei aqui,
ele liga essa proibição daquele que é degenerado à beleza dos rituais do santuário. Ele diz assim, olha, Maimônides liga a proibição do degenerado à beleza das liturgias do santuário, impondo assim o zelo, o amor às coisas santas. Seja santo, porque eu, Elohim, sou santo. Ele fala de uma perfeição. A integridade física é um dom, segundo Maimônides, do céu. Por isso é exigido àqueles que têm por vocação servir a Adonai uma integridade física, uma integridade moral, que não seja um degenerado, mas que tenha um padrão de vida digna de estar diante de Hashem. Vai lá na 1 Pedro, que é a Brita Hadashah dessa semana. Ali há uma analogia, é uma semelhança que a gente chama, né, da palavra do Eterno. 1 Pedro vai falar de um edifício perfeito. Ele vai falar exatamente isso aqui, de um local onde não há degeneração, onde o físico e o espiritual precisam estar aptos a um serviço a Hashem. No capítulo 2, no verso 4, ele inicia desta forma de 1 Pedro. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, e na verdade pelos homens, mas com Elohim eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, está vendo? Como casa, como uma habitação, como uma estrutura, diz ele, espiritual, para seres sacerdócio, o quê? Santo, a fim de oferecer o quê? Sacrifícios espirituais, o pão de Adonai, aceitáveis a Elohim por Yeshua, o Messias. Agora Yeshua vai santificar o nome de Hashem, pois a Escritura se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para que o também foram destinados, mas vós sois uma geração eleita, os edifícios, os dois edifícios, mais o homem, numa só concreção, apresentando o pão de Adonai, zelando pelo nome dele. Ele está falando aqui, olha, vós sois uma geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Antes não era nem povo, diz ele, mas agora sois povo de Elohim. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Fomos nós, eu e vocês, matriciado por Hashem, matriciado por Yeshua, como diz aquela mulher cananeia. Adon, socorra-me, para que você possa ter direito à cura, para que você possa, e eu também, a libertação e o principal deles, a salvação. Que Adonai possa nos dar uma semana digna para estar na presença dEle, e que nós venhamos alcançar aquilo que Ele separou para nós, em nome de Yeshua, o Messias. Pai, muito obrigado, quando nós já estamos caminhando para o encerramento do Shabat. Seja conosco quando nós precisamos, sim, Pai, de toda orientação que provém do Teu santo nome, de toda orientação que vem do Teu Santo Espírito, e de toda a manifestação, para que nós possamos, em unidade, comparecermos diante da Tua presença e celebrar o Teu nome. Digno é o Teu nome de toda honra e toda glória. E assim nós oramos em nome de Yeshua, o Messias. Amém.